Pois é, as lentes de contato dentais surgiram como um boom na odontologia estética. De repente, ter dentes branquíssimos e alinhados passou a ser o sonho de beleza de todo mundo. Para você ter uma ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, houve um aumento de 300% na realização do procedimento de 2014 a 2016. Mas junto com essa procura crescente, vieram também as insatisfações. Em alguns casos, os dentes ficaram muito brancos e grandes, o que é contrário ao objetivo de todo tratamento estético, a naturalidade. Mas junto com essa procura crescente, vieram também as insatisfações. Em alguns casos, os dentes ficaram muito brancos e grandes, o que é contrário ao objetivo do tratamento estético, a naturalidade. Mas será que é possível refazer a técnica nesses casos? É o que vamos saber agora no quadro Destaques da Odontologia. Destaques da Odontologia. Oferecimento: Clínica Doutor Cláudio Albuquerque, o único Day Clinic odontológico do Ceará. Clínica de Implantes Dentários Cláudio Albuquerque. Sorrisos com arte, ciência e tecnologia. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o Dr. Cláudio Albuquerque, cirurgião dentista, implantodontista, no nosso check-up mais uma vez. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Natália. Doutor, vamos falar desse assunto interessante. Eu creio que é um dos assuntos mais comentados nessa questão de estética odontológica atualmente, que são as lentes de contato dentais. Surgiu como um boom na odontologia, várias pessoas começaram a fazer e algumas ainda têm uma certa resistência por conta de determinados resultados, né? Alguns dentes muito brancos, grandes demais, tamanho desproporcional. O senhor tem sentido isso no consultório? Essa resposta das pessoas, a busca por uma correção e até um certo temor de quem quer fazer o tratamento? Então, Natália, as lentes de contato dentais, de 2014 para 2016, a gente teve um aumento de 300% na procura de pacientes por esse tipo de tratamento. A partir de 2016, começou a haver um período aí em que a gente começou a perceber na clínica, principalmente, que vários pacientes nos procuravam na intenção de refazer algum tipo de tratamento com lente de contato em função dos resultados que foram obtendo nesses tratamentos e que não foram ficando satisfeitos. Então, é comum hoje a gente ouvir alguns pacientes relatarem alguns episódios de humoristas que apareceram no Faustão e que imediatamente foram alvos até de piadas, o próprio humorista sendo alvo de piada. Mas esses caras são fantásticos, né? Eles aproveitam e já transformam aquilo tudo num ponto favorável, mas principalmente no que diz respeito ao fato de ficarem muito artificiais, ficarem dentes muito brancos ou ficarem dentes muito grandes e chamar atenção. É notória aquela situação em que o paciente que se submeteu a esse tipo de tratamento e que o resultado foi esse, é como se o paciente ele viesse caminhando e os dentes viessem sempre 1 metro na frente. Então, nós dentistas que nos dedicamos a vida toda a essa parte da odontologia estética, sempre tentando reproduzir o mais fielmente a natureza, no que diz respeito a todas essas características do dente natural, a gente passa a vida estudando para ter esses resultados e, de repente, a gente se depara aí com dentes grandes, dentes brancos, é como se fosse um carimbo, dentes que não têm muito esmero no que diz respeito também, principalmente à textura superficial. E alguns pacientes, notando isso, que tinham até mesmo interesse de fazer esse tipo de tratamento, refutaram ou nos procuram cheio de dúvidas em relação ao resultado, se vai ficar igual a daquela pessoa que fez e que ele achou muito artificial. Porque não só na odontologia, mas na medicina estética, de forma geral, o que se busca é a naturalidade, né? A prevenção, a naturalidade. Então, quando há essa questão da falta de naturalidade, né? Da coisa muito artificial, então assusta um pouco. O que é importante é que sempre seja bastante discutido o caso com o paciente. Não que nós sejamos contrários ao dente branco, apesar do que a gente sabe que o dente branco ele fica um pouco artificial. Mas aquilo, quando bem planejado, quando bem conversado com o paciente, explicado as vantagens e desvantagens em relação a todas essas técnicas, o paciente ele opta de uma forma muito melhor. Às vezes o paciente ele não está tão bem informado sobre aquele tratamento e ele chega pedindo branco.
E a gente explica que o dente natural realmente ele não é branco, ele pode ser um dente claro, mas não branco, porque o dente natural ele tem uma série de nuances que a gente vai trabalhar na tentativa de fazer com que fique um sorriso belo, claro e natural. Então tem que respeitar essa fisiologia. Tem que respeitar a fisiologia e também tem que respeitar a própria vontade do paciente. Então é verdade que nós também fazemos dentes brancos, mas a gente sempre procura, mesmo que a gente vá fazer o branco 100% branco, a gente sempre procura reproduzir, então, se a gente não pode trabalhar na cor do dente, já que vai ser um dente 100% branco, a gente procura reproduzir algumas outras nuances, como, por exemplo, a textura e o tamanho do dente que vai ser utilizado, da lente que vai ser utilizada, para que aquele branco ele não ressalte mais ainda. Porque qual é o problema principal do branco? O problema principal do branco é que ele reflete muita luz. Então, quando você trabalha o branco, mas com textura superficial que o próprio dente natural já tem, essa luz vai ser refletida em diferentes direções. Isso dá uma certa naturalidade mesmo que a cor seja branca. É possível antecipar esse resultado, doutor? Já que o senhor trabalha com a odontologia digital, tem como mostrar para o paciente mais ou menos como é que vai ficar esse resultado? Exatamente. A gente hoje usa recursos da odontologia digital, como você bem citou. A gente faz um planejamento digital e esse planejamento digital, baseado nesse planejamento digital, a gente gera um test drive. Esse test drive a gente consegue levar para a boca do paciente, fazer algumas fotos, algumas filmagens e o paciente passar a se ver com aquela proposta. Aquela proposta ela não tem nada de definitivo, mas é uma proposta em que vai nos orientar em relação a tamanho, um pouco também em relação à cor e muito também em relação à questão dessa textura superficial. O dente ter aquelas variáveis que a gente sabe que a textura superficial do dente tem. E essas pessoas que estão chegando aqui no consultório para refazer esse tratamento, é possível? Quem não gostou pode ajustar de alguma forma? Pode ser feito, a gente sabe que sempre dá mais trabalho do que se fosse um tratamento em que a gente estivesse iniciando, mas essas lentes que estão sendo refeitas, esses casos de tratamentos de lentes que a gente está refazendo, elas precisam ser removidas e ser feito um novo planejamento, onde a gente vai passar pelas fotos iniciais, a parte digital do planejamento, depois a execução de todos os testes drives para que o paciente possa ficar mais seguro em relação a esse planejamento, para que quando a gente vai executar, já esteja definido o tamanho, textura superficial e a gente vai ajustar só um pouco a questão da cor. Então, doutor, para ficar bem esclarecido, é um tratamento muito procurado, é um tratamento muito bom, só precisa que se tenha esse certo cuidado, né? Que se tenha esse certo cuidado, se converse bastante com o paciente em relação a quais os resultados que ele busca, porque hoje, na verdade, a gente pode fazer basicamente qualquer tipo de tratamento a nível de cor na odontologia. Da onde surgiu o branco? É uma questão bem interessante, né? O branco ele surgiu principalmente nos Estados Unidos, porque com a limitação dos técnicos norte-americanos em fazer um dente, como o próprio técnico brasileiro faz, um dente com aparência de dente mesmo, eles faziam dentes brancos porque é o dente mais fácil de fazer. Basta você ter uma noção que, por exemplo, a louça do azulejo de um banheiro ela é branca. Então, copiar aquele branco que se consegue com azulejo, que se consegue com aparelho sanitário, que se consegue até mesmo com o prato de cozinha, ele é muito fácil. O difícil é fazer com que aquilo se pareça com um dente. Então, o técnico brasileiro ele sempre se destacou muito mundialmente, o dentista brasileiro também, principalmente nessa parte estética, porque conseguia reproduzir isso com naturalidade. O americano já não. Então, começou a se fazer dente branco nos Estados Unidos, principalmente em cantores de rappers, que eram cantores que moravam mais na periferia, e que aquele dente branco é como se fosse uma ascensão social para ele. E aquilo foi repercutindo e o americano começou a replicar aquilo. Depois, posteriormente, começou-se a se perceber que estava se exagerando muito no branco. Algo parecido aconteceu também com a cirurgia plástica, quando as mulheres começaram a usar o implante de silicone, né? Começou-se a se fazer implantes muito volumosos e hoje a gente já percebe a cirurgia plástica regredindo um pouco nisso, refazendo também cirurgias de implantes de silicone que ficaram muito grandes e hoje as mulheres retiram aqueles implantes de silicone e utilizam implantes menores, de menor volume.
é mais ou menos o que a gente tem passado hoje com as lentes de contato. Pacientes ficaram grandes, ficaram brancos, ficaram muito artificiais. O vizinho que ia fazer já deu uma refutada também, disse, opa, não vou fazer porque meu vizinho fez e não ficou legal. Mas, na verdade, a gente consegue hoje excepcionais resultados, principalmente através da odontologia brasileira, desde que seja planejado de uma forma bem satisfatória. Volto a dizer que o branco, mesmo aquela pessoa que após toda essa conversa ela tem interesse no branco, o branco pode ser trabalhado, mas trabalhado de uma forma em que se busque uma naturalidade a nível de textura e a nível de tamanho, para que não tenha esse resultado que choque muito, né? Então, o importante é uma boa consulta para que tudo seja esclarecido e o resultado seja o esperado, porque o tratamento realmente é muito bom, renova o sorriso, né, doutor? Alinha os dentes, as facetas devem ficar super naturais e é o que todo mundo busca. O tratamento, sem dúvida nenhuma, ele é fantástico, né? Existem algumas variações de técnica que vão levar a esse resultado espetacular. Mas, sem dúvida nenhuma, é um tratamento surpreendente. A gente tem mudado a vida de bastante pessoas com essa técnica que a gente tem utilizado. Branco ou não, o importante é que a pessoa fique satisfeita, se busque uma naturalidade, uma harmonia em relação ao desejo do paciente e ao resultado final que a gente tem certeza que vai satisfazer tanto ao profissional quanto ao paciente. É isso aí, doutor, super esclarecido. Muito obrigada, então, mais uma vez, por essa participação tão importante no nosso programa. Nós que agradecemos mais uma vez, Natália, e deixar aberto aqui para as pessoas que nos assistem, que se tiverem alguma dúvida relacionada a esse assunto, até mesmo a outro assunto da odontologia, podem entrar em contato com o e-mail da TV Diário no programa Check-up, ou então o próprio e-mail da clínica, que a gente vai tentar responder e tirar essas dúvidas dentro do que for possível.